Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um capítulo da websérie Solo Produtivo. É uma série de vídeos criada e desenvolvida pela Viter. E nesse capítulo, pessoal, nós preparamos um tema de grande importância para a agricultura brasileira, que é a sustentabilidade no agronegócio. Tema muito relevante e para isso convidamos um grande amigo e colega, o Dr. Gustavo Espadotti. O Gustavo, ele é agrônomo, mestre e doutor em agricultura pela Unesp de Botucatu. Tem 74 artigos publicados, 6 capítulos de livro e atualmente é supervisor do grupo de gestão da Embrapa Territorial. Gustavo, é um grande prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter aceito o convite. Estamos aí para discutir um tema de grande importância aí com os nossos colegas, amigos e clientes, que é a sustentabilidade no agronegócio. Poxa, Erivelto, muito obrigado aí pelo convite, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês da Viter nesse aniversário de 1 ano. E ainda mais para falar num tema tão caro para a gente, que é a sustentabilidade dentro da produção agropecuária brasileira. Tá? Então é um prazer e eu espero estar à altura desse desafio e trazer novos resultados e dados para vocês, para compartilhar um pouquinho do que a gente tem trabalhado. Passo a bola para você enquanto eu abro aqui a apresentação. Enquanto o Gustavo está preparando o material, pessoal, esse tema que a gente está trazendo para vocês sobre sustentabilidade na agricultura e no agronegócio é de extrema importância. E o Gustavo ele tem muita informação, muitos dados, muitos números para apresentá-los. E espero que seja de grande valia e de grande importância para o enriquecimento do conhecimento de vocês. Gustavo, fique à vontade, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Dando início aqui à apresentação, nós vamos falar sobre a sustentabilidade do agronegócio. Mas não simplesmente essa palavra, mas o seu conceito pleno, onde deve envolver a sustentabilidade ambiental, sim e principalmente, mas também a sustentabilidade produtiva e a sustentabilidade social. Tá? E para isso, nós lembramos de um passado não muito distante do Brasil, na década de 70, quando éramos importador de alimentos. De lá para cá, traçamos um objetivo claro, um plano estratégico, tático e operacional para nos transformarmos em autossuficientes. Ou seja, não estávamos perdidos como Alice, que, como o gato disse, poderia pegar qualquer caminho porque ela não sabia onde queria chegar. Nós não. Traçamos um plano, sabíamos onde queríamos chegar e passamos de um grande importador de alimentos para um dos maiores exportadores de alimentos do mundo com sustentabilidade. Esse é um dos temas que tratamos na nossa unidade, na Embrapa Territorial, sediada em Campinas. Nós somos um centro um pouco diferente da Embrapa, pois trabalhamos muito fortemente com o Brasil, com o Estado e seus territórios, seja atendendo demandas da Presidência da República, do Ministério da Agricultura e demais ministérios, ou seja, temos uma interface muito forte com a formulação de políticas públicas, mas também com o agronegócio. Estamos presentes em fóruns, em comitês, sempre ouvindo o agro para entender aonde ele está sangrando, aonde são as dores do agronegócio e gerar novas tecnologias, novos planos tecnológicos e não tecnológicos para o aumento da sustentabilidade e da competitividade da produção. E vamos também ao encontro dos desejos e anseios da agricultura familiar. Tudo isso lançando mão de tecnologias de inteligência, gestão e monitoramento territoriais, de modo a sermos uma unidade conectada com os reais desafios e demandas da agricultura brasileira. Para isso, nós estruturamos diversos sistemas de inteligência territorial, que vão se encaixando como um quebra-cabeça para ter o melhor diagnóstico e as melhores proposições para que o desenvolvimento territorial ocorra nas melhores bases científicas possíveis. Para isso, nós conseguimos traduzir esse enorme Big Data, esse dilúvio de informação que temos hoje, numa informação precisa, correta, assertiva para tomada de decisão, ou seja, resolver os problemas brasileiros. E para isso temos esse sistema, que é uma metodologia consagrada já sobre os quadros natural, agrário, agrícola, de infraestrutura e socioeconômico, trabalhando com múltiplos recortes territoriais e temporais, com diversas ferramentas de imagens por satélite, radares, drones, fotografias aéreas, tudo isso para compreender melhor o território e conceber ferramentas que sejam precisas para o diagnóstico e para a competitividade do nosso agro. E já realizamos isso em diversos territórios do Brasil, como alguns mostrados aqui.
Aí você me pergunta, por que não está preenchido o Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, por exemplo? Porque não houve ainda. Então, nós trabalhamos sob demanda dos atores do agro, dos governos e dos produtores rurais das regiões. Agora, um dos grandes temas que trabalhamos na nossa unidade é sobre o uso, a atribuição, uso e ocupação das terras no Brasil. E vamos passar aqui sobre esses grandes temas para que vocês compreendam como está hoje o nosso equilíbrio entre produção e preservação. A gente começa pela atribuição de terras, que é um papel do Estado em dizer sobre o uso ou não uso de determinadas porções de terra do nosso território brasileiro. O Brasil é isso, mais de 850 milhões de hectares, divididos aí em 5.570 municípios, mas que o Brasil atribui terras para a conservação da biodiversidade. Isso são as unidades de conservação. Elas podem ser federais, estaduais ou municipais, e lá na Embrapa Territorial nós temos tudo isso mapeado de forma interativa, onde podemos clicar em cada uma dessas unidades e saber qual foi a data de criação, qual o plano de manejo, quais as principais espécies e assim por diante. Só em unidade de conservação, o Brasil já destinou 18% do seu território, ou 154 milhões de hectares. Tá? Isso em unidade de conservação. Mas também temos terras indígenas. São 600 terras indígenas no Brasil, que totalizam 14% do nosso território em quase 118 milhões de hectares. Quando juntamos unidades de conservação e terras indígenas, nós caímos em um conceito internacional de áreas protegidas. São áreas que são destinadas à proteção da biodiversidade, dos recursos naturais, sejam eles do solo, das vegetações, dos recursos animais, tudo isso são áreas protegidas no Brasil. Quando a gente faz essa conta e desconta as sobreposições que existem entre elas, nós temos 257 milhões de hectares no Brasil, ou 30,2% do Brasil destinado à proteção integral da biodiversidade. É isso que nós temos e podemos levar isso é o quantitativo, né? O quanto, é uma dimensão de quantidade. Mas a gente pode fazer comparações com outros países para ver como estamos. Porque eu não sei se isso é muito ou pouco, se a gente não puder comparar. Então, fizemos uma comparação entre os maiores países do mundo, os 10 maiores países, que têm mais de 2,4 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil protegendo os 30,2% que eu mencionei anteriormente. E os demais, a média do Brasil, protegendo 10%. Tá? Agora, se é muito, é pouco, já dá para ter alguma noção de peso quanto a isso. Nós estamos fazendo 3 vezes mais que a média dos demais países. E somos atacados dizendo que não protegemos o nosso território. Complicado. Mas, mais uma vez, isso é quantitativo. E o qualitativo disso? Esse pode ser evidenciado nessa figura, onde a gente vê que o Brasil protege todos os seus biomas. Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, Caatinga, bioma Amazônia, principalmente. E os demais países, geralmente, porções de terras que não são agricultáveis como os nossos biomas. Como o caso da Austrália, que protege grande parte do Outback, o meio da Austrália. A China, que protege boa parte do seu deserto também. A Argélia protege lá a porção do deserto do Saara. E os Estados Unidos, que protege lá o norte do Alasca. A Rússia também protege boa porção da Sibéria. E o Brasil, todos os seus biomas. Então, também tem uma qualidade da proteção desse ambiente que o Brasil tem tomado para si também. Quando a gente soma todas essas áreas protegidas no Brasil, elas em território equivalem à superfície de 15 países da União Europeia. Esse é o total das áreas protegidas por lei, por decretos no Brasil. Eu acho que é bastante, eu não sei vocês. E isso é auditado por mecanismos internacionais e é reconhecido pelo mundo, como é o relatório do Protect Planet Report, da UCN, da UNEP, que diz que o Brasil tem a maior rede de conexão de áreas protegidas do mundo. Então, é um reconhecimento do Brasil. Mas isso é auditado internacionalmente. No Brasil, nós temos também o conceito de ocupação das terras, é como as nossas terras são ocupadas. E ganhamos um salto em qualidade de informação de dados a partir do Cadastro Ambiental Rural. É um dos dispositivos do Código Florestal que instituiu que toda propriedade rural do Brasil precisa fazer a delimitação da sua propriedade, além de indicar as categorias de áreas preservadas dentro dos seus imóveis. Tudo isso foi feito sob imagem de satélite, ou seja,
com um plano de fundo muito detalhado por trás. Tá? Então, cada um dos produtores rurais fizeram a indicação da sua propriedade e até 18 categorias de preservação ambiental lá dentro. Aqui a gente dá um exemplo de uma propriedade rural perto do município de Bebedouro, aqui em São Paulo, por exemplo. É a maior propriedade rural desse município, e vamos dando um zoom. Esse é o zoom máximo, e a gente vai dando um zoom out para ver o tamanho do Big Data que a Embrapa Territorial trabalha para gerar informações assertivas sobre a preservação ambiental no Brasil. E aqui a gente destaca apenas as áreas destinadas à preservação, em APPs, reservas legais, topo de morro, área de declividade, excedente de vegetação nativa dentro dos imóveis. Então, tudo isso foi assinalado pelos produtores e dá a real dimensão da conexão que essas áreas preservadas, essa vegetação preservada dentro dos imóveis rurais acaba fazendo. Verdadeiros corredores da biodiversidade que contribuem e muito para a preservação do meio ambiente em escala local. E, para isso, a gente vai fazendo contabilizações, seja por município, por regiões, por estados, até chegar ao Brasil. E temos o dado de 2019, que mostrou que o Brasil tem 219 milhões de hectares destinados à preservação dentro dos imóveis rurais. Daqui, em média, uma propriedade rural brasileira, ela, em média, destina 48% para preservação e utiliza, para fins de produção, 52%. E o total do Brasil disso dá 26% do nosso território. 26% do Brasil preservado dentro dos imóveis rurais. E a Embrapa tem trabalhado com isso, não apenas na dimensão territorial, como eu mostrei anteriormente, mas na dimensão econômica, social e ambiental disso. Eu trago um exemplo apenas no próximo slide do patrimônio fundiário imobilizado, mas nós temos diversos custos de oportunidade, a dimensão social de empregos diretos, indiretos, induzidos, e principalmente o estado e natureza dessa vegetação, para saber se ela está regenerando, está estável, está em declínio, para considerar os estoques de carbono de hoje e do futuro e realizar indicadores da biodiversidade. Mas aqui, como eu disse, mostrando o patrimônio fundiário dessas áreas. Quando a gente soma todos os hectares do Brasil destinados à preservação do meio ambiente, e multiplica pelo valor vigente das terras, sejam elas aptas, menos aptas, mais aptas para a agricultura, a gente consegue o valor patrimonial. Ele pode ser mínimo, no caso do menor valor negociado em cada município, ou pleno, no caso dos maiores. Se a gente tomar por base que essas áreas têm potencial agropecuário, elas podem ter um valor patrimonial dentro das áreas preservadas nas propriedades rurais de mais de 2,4 trilhões de reais. Esse é o patrimônio fundiário que o produtor detém e abre mão em prol da preservação do meio ambiente. É uma contribuição real, financeira dos nossos produtores, que indica que, sem sombra de dúvida, nenhuma categoria profissional destina mais tempo, recursos e área para a preservação do meio ambiente que os produtores rurais brasileiros. É uma contribuição que o Código Florestal brasileiro deu ao agricultor, e ele pode fazer parte não só dos processos de produção, mas também de preservação do meio ambiente. Quando a gente soma as áreas protegidas por decretos e unidades de conservação e terras indígenas com as áreas preservadas no Brasil, a gente junta isso, dá metade do país, 49,8% do Brasil protegido ou preservado por decretos ou pela legislação vigente. Mas também temos esses grandes brancos aí na área, que são, em geral, grandes áreas devolutas, áreas cedidas ao Exército e assim por diante. Áreas ainda não cadastradas no Cadastro Ambiental Rural. Somando isso, nós temos 66% do Brasil de vegetação nativa, destinado à sua proteção e à sua preservação. 66,3% do Brasil. Isso é um número. Mas quando a gente extrapola isso em mapas e joga isso num plano de informação como na Europa, ela totaliza a superfície de 48 países e territórios da Europa. É quase que a Europa toda coberta de vegetação nativa brasileira. Eu acho que é bastante e é uma ótima contribuição sustentável que o Brasil dá não só para o nosso país, mas para todo o mundo. E isso gera gráficos como esse, um gráfico que a gente chama de queijinho, é o queijinho do Brasil, né? É um gráfico de pizza que mostra
o Brasil preservado pelos produtores rurais na ordem de 25,6%, quase 26%, 10% em unidades de conservação integral, quase 14% em terras indígenas e mais áreas de vegetação nativa em terras devolutas e áreas ainda não cadastradas. 66% do Brasil preservado ou protegido e apenas 30% utilizado, seja ele mais de 20% com pastagem, sejam elas nativas ou plantadas, 7,8% do Brasil destinado à agricultura e mais 1,2% a florestas plantadas e 3,5% para infraestrutura e outros. Então, o Brasil usa de forma agropecuária 30,2% do seu território. E os Estados Unidos, ao contrário, a gente pode comparar com diversos outros países, com a Europa. A gente pegou aqui os Estados Unidos, mostrando que os Estados Unidos protege ou preserva 20% do seu território e usa, para fins agropecuários, 74% do seu território. Então, é um comparativo interessante entre o Brasil e os Estados Unidos. E a NASA acabou fazendo um levantamento global sobre isso, porque a gente ficou preocupado quando a gente viu lá, o Brasil só planta em 7,8% do território, será que acertamos ou não? Refizemos as contas diversas vezes, e a NASA, um ano depois, lançou um relatório mostrando todas as áreas cultivadas do mundo inteiro e disse que o Brasil cultiva 7,6%. Mas isso nos deu o perfil, novamente, de comparar com demais países. E o Brasil, lá com seus 7,6% ou 7,8%, no caso dos dados da Embrapa, de áreas destinadas à produção agrícola, e os demais países, como a Dinamarca e a Ucrânia, com quase 75%, mais de 75% do seu país cultivado, com culturas agrícolas. A Holanda, a França, a Alemanha, países que às vezes vêm a criticar as decisões ambientais do Brasil, cultivam, aram a terra em mais de 50% do seu território. Os Estados Unidos, mais que o dobro do Brasil, assim como a Argentina, aqui nossa vizinha. E nós produzimos em 7,8% do território e somos atacados. Por que isso? Porque nossa agropecuária assombra o mundo em termos de eficiência dentro da porteira. E é aqui que eu vou passar um pouco sobre o uso das terras no Brasil. Para a utilização das terras e para o aumento da produção, só existem 3 caminhos, não tem outro caminho. Ele passa pelo aumento das áreas cultivadas, o aumento da produtividade ou pela intensidade do cultivo, intensificação do cultivo. Tudo isso necessita tecnologia, e é isso que nós precisamos difundir aqui dentro do Brasil. Ganhos tecnológicos. Eles estão ocorrendo cada vez mais e o que nós precisamos é reduzir o gap que existe entre a tecnologia que os grandes e mais capitalizados possuem e os produtores menos capitalizados hoje. Somente reduzindo isso, nós vamos conseguir impulsionar uma nova revolução no Brasil, e a chave para isso é difusão de tecnologias, seja na sabedoria na escolha da área, de aumento da área cultivada, com base no zoneamento ecológico-econômico, no zoneamento de risco climático e nos sistemas de inteligência territorial estratégica. No aumento da produtividade, utilizar as boas práticas nos usos de fertilizantes, construção de um perfil do solo adequado por meio de correção da acidez do solo em subsuperfície e também a maior intensidade de cultivo, seja no sistema safra-safrinha já tão difundido, mas também no ILPF, na integração lavoura-pecuária-floresta, na adubação verde, na rotação de culturas. São processos-chave para que a gente extraia cada vez mais do mesmo espaço de terra, conseguindo alimentar ainda mais nosso povo e o mundo com alimentos de qualidade, com sustentabilidade. E isso a gente tem passado por um processo de transformação, e esse processo é capitaneado principalmente pela revolução que tem ocorrido no setor pecuário brasileiro, onde cada vez mais tem se investido em seus pastos, transformando ele não só num pasto deixado lá, mas em uma lavoura, cultivado com boas práticas e, em especial, com o manejo do solo, corrigido, adubado, para que a gente consiga ter todo o seu potencial produtivo para alimentação animal. Esse é um gráfico que era mostrado muito no mundo inteiro, mas ele deixou de ser mostrado a partir de 2004, porque mostrava uma correlação entre aumento da produção de gado na Amazônia, aumento da produção de soja na Amazônia e aumento do desmatamento. Mas isso deixou de ser mostrado porque
o Brasil começou a intensificar o uso das pastagens amazônicas, que fez com que despencasse esses níveis de desmatamento e a produção de gado e a produção de soja continuasse a subir. Então, isso deixou de ser interessante ser mostrado porque acabou evidenciando cada vez mais o investimento em sustentabilidade da produção também no bioma Amazônia. E o Brasil tem um caso de sucesso incrível, onde cada ano que passa nós temos menos pasto e cada ano que passa nós temos um rebanho maior. Isso é possível porque estamos conseguindo aumentar nossos índices zootécnicos, nossos índices de produção e nossas unidades animal por hectare, extraindo cada vez mais proteína animal transformada de pasto em carne com maior eficiência e maior sustentabilidade. A produção vegetal brasileira também tem dado show. Nós estamos prestes a colher mais uma safra recorde, com uma previsão de 270, pouco menos de 270 milhões de toneladas de grãos, mas também damos show na produção de tubérculos, frutas, hortaliças, nozes, açúcar. Só a produção vegetal no Brasil tem alimentado mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Isso é incrível. Um país que há 40 anos era importador de alimentos, hoje alimenta 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso é possível e foi possível graças à tecnologia, que fez com que passássemos de uma produtividade média de 1,2 toneladas por hectare, atingindo quase 4 toneladas por hectare hoje, na média de todos os grãos. Se mantivéssemos a mesma produtividade lá da década de 70, hoje nós precisaríamos de mais de 140 milhões de hectares a mais para conseguir produzir a mesma quantidade de alimento. Isso está sendo evidenciado numa publicação recente que saiu agora no aniversário da Embrapa, sobre as tecnologias poupa-terra. Recomendo muito esse livro para que vocês compreendam como a tecnologia poupa a terra de desmatamento, poupa a terra de degradação, transforma uma terra cada vez mais produtiva e cada vez mais sustentável. Nossa produção de proteína de origem animal também é um espetáculo. 7,5 milhões de toneladas de carne bovina, 13 de frango, 3,5 de suínos, mas também temos muito leite, ovos, mel e caprinos, ovinos, uma diversidade muito grande, passando até pela parte de piscicultura e aquicultura, que tem crescido muito no Brasil. Mas não somos só produtores de alimentos, de fibras, também somos produtores de energia. Essa é a matriz energética brasileira, que mostra que quase 31% de toda a matriz energética brasileira vem do agro, e ela representa 71% de toda a nossa energia renovável. Só o setor de cana-de-açúcar, através da cogeração de energia e da produção de etanol, produz 17% de toda a nossa matriz energética. É mais que a soma de todas as hidrelétricas brasileiras. Então, além de alimentar e vestir, nosso agro também move o Brasil. E, mais uma vez, saliento esses estudos que fazemos com base em inteligência territorial. Eu vou passar alguns exemplos dos nossos estudos para que vocês tenham uma compreensão de como podemos ter uma interface cada vez maior com a sociedade e com o agro como um todo. No quadro natural, por exemplo, nós temos diversos estudos sobre a vegetação. Todos acham que a Amazônia é uma floresta homogênea e perfeita e plana, mas ela não é. Nós temos mais de 50 tipos de vegetação dentro da floresta amazônica. Eu vivi no Amapá, ali no extremo norte do país, numa região que predominava a região de cerrado, mas ali perto tinha mangue, tinha uma floresta densa, tinha áreas de transição, tinha campos nativos. Então, a Amazônia é muito diversa. Eu conheço um pedacinho da Amazônia e desconheço alguém que consiga ter uma plenitude de conhecimento desse bioma. E mesmo todas as inferências que são feitas nela sempre recorrem a essa ideia de que a Amazônia é uma coisa homogênea, que ela realmente não é. A gente tem trabalhado muito com os dados, diversos dados de incêndios, de queimadas e principalmente de desmatamento na região, e eu trago esse slide para tranquilizá-los. A área que está em verde é a área intocada da Amazônia, segundo o PRODE, segundo o INPE. Tá? As áreas em amarelo são todas as áreas que já foram desmatadas em algum momento no Brasil, desde as primeiras capitanias hereditárias até o 2018. E em vermelho, eu trago o desmatamento dos últimos 10 anos, de 2009 até 2018. Então, você vê que não é uma coisa desenfreada, são regiões pontuais e é possível a gente conseguir aliar cada vez mais
a essa preservação da Amazônia as questões de sustentabilidade, utilizando de maneira racional as áreas que já foram antropizadas e reduzindo cada vez mais o desmatamento ilegal, até cumprir com os prazos que o Brasil já determinou para zerar o desmatamento ilegal no nosso país. Mas eu trago também um dado interessante, que é a parte de regeneração da Amazônia. Pouca gente fala sobre isso, mas a Amazônia, mais de 30% dela já regenerou durante a sua história, sendo que quase 10% dela já regenerou para uma condição de floresta primária novamente, e outros 20% estão regenerando em forma de floresta secundária, de vegetação secundária. Então, também temos que contabilizar essa regeneração da nossa floresta para compreendermos essa dinâmica que temos dentro do bioma Amazônia. Mas, de forma inequívoca, temos esse slide, que mostra que 84,1% da Amazônia ainda é de vegetação nativa, intocada. 13,8% já foi alguma vez explorado, e ainda temos 2,1% em grandes maciços de água, grandes superfícies hídricas. Quando a gente junta superfície hídrica com a vegetação nativa, temos 86% da Amazônia destinado à preservação e à proteção da vegetação nativa. E os incêndios, queimadas e principalmente o desmatamento, eles vêm numa tendência de queda. A gente pode ver os últimos 30 anos, os últimos 20 anos e os últimos 10 anos, como temos evoluído na redução do desmatamento nesse bioma ao longo do tempo. Também temos a parte dos dados agrários. Eu já mencionei anteriormente a parte de unidades de conservação, terras indígenas, áreas militares, mas também temos trabalhos com assentamentos, áreas quilombolas, tudo isso mapeado e detalhado em cada uma das regiões brasileiras na Embrapa Territorial. E o quadro agrícola. Nós temos fazendo um esforço muito grande, junto com o IBGE, com o Ministério da Agricultura, para compreender cada vez mais a nosso universo de unidades de produção dentro do contexto produtivo do Brasil. Significa que existe o censo agropecuário, que faz a entrevista em cada um dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, e temos o cadastro ambiental rural, mas eles não coincidem 100%. Existem muitas unidades que foram recenseadas pelo censo e não têm CAR, e existem algumas unidades que têm CAR e não foram recenseadas no censo. Quando a gente junta esses universos, por exemplo, aqui no caso do estado de Rondônia, ele dá um número maior do que o censo e um número maior que o CAR. E a gente tenta compreender cada vez mais essa dinâmica e principalmente a tipologia desses produtores. Como no caso de Rondônia, 95% deles são pequenos produtores, com menos de 4 módulos fiscais. É fundamental a gente entender isso para saber como agir, como levar tecnologia e como conseguir formular as melhores políticas públicas para garantir que esse produtor tenha condições de produzir e preservar a sua produção agropecuária e seu meio ambiente. E também trabalhamos muito fortemente com o quadro de infraestrutura. Nós trabalhamos o Brasil em bacias logísticas hoje, onde temos, na mesma cor do mapa, áreas que escoam suas safras dentro desses territórios. E essas análises vêm sendo conduzidas pela Embrapa Territorial, cruzando com as malhas viárias atuais, com as zonas de produção, de forma a compreender esse estado e a como propor melhorias para o escoamento, para as vias de escoamento no Brasil. Temos um sistema na Embrapa chamado Macrologística Agropecuária Brasileira, que só na parte de produção ele pode gerar mais de 500 mil mapas automáticos sobre os 10 principais produtos do Brasil. Mapas de concentração e densidade, como é o caso da dispersão territorial de bovinos, ou no caso da concentração territorial da cultura da cana-de-açúcar no Brasil, por exemplo. Também temos toda a malha geocodificada de rodovias, sejam elas pavimentadas ou não, vias, armazéns de silos, tudo isso, cooperativas, unidades de processamento, usinas, misturadoras de fertilizantes, todos esses apoios que a gente precisa para construir uma malha geocodificada. E, para isso, elaboramos estudos que visam aumentar a competitividade do escoamento das nossas safras, para que todos os ganhos que tivemos lá dentro da porteira não sejam perdidos no pós-porteira. Tudo isso porque temos os dados organizados, bases oficiais, padronizadas e georreferenciadas que permitem a extração de informações precisas desse Big Data. Tá? Também, aqui a página do nosso website, embrapa.br/macrologística, e lá temos uma aba de estudos,
onde tem tudo que já foi trabalhado sob demanda dos governos federais, estaduais, municipais e da iniciativa privada para responder às principais demandas e gerar novas tecnologias para a melhoria do escoamento das nossas safras. Temos diversos parceiros, usuários, clientes, sempre com foco na demanda, responder à demanda e compreender esse espaço territorial para trazer as melhores informações. E também o quadro socioeconômico. A gente não pode deixar de pensar em políticas sociais, indicadores nacionais, e para isso temos diversos sistemas, como o Geossocial, Inclusão Produtiva no seu município, que detalha quais são os programas de transferência de renda e de apoio à produção agropecuária dentro de cada um dos municípios brasileiros. Tá? Também temos uma tecnologia chamada Matopiba, Geomatopiba. Convido todos a acessarem esse Geomatopiba, e lá temos diversos planos de informação a respeito desses 5 quadros, só focados no território do Matopiba, que é a união entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Dados sobre renda e pobreza no campo, sobre quantos salários mínimos predominam na aquisição de renda de cada propriedade rural desses territórios. Então, convido-os a acessar esses sistemas também. E nesse mesmo Geomatopiba temos toda a parte de tecnologias disponíveis para cada um desses territórios. Então, você seleciona um município, um estado, uma região, e o sistema lhe diz quais são as tecnologias que a Embrapa tem disponíveis para aquele município. Por exemplo, aqui, filtrando apenas para tecnologias de soja no município de Barreiras, temos uma infinidade de tecnologias específicas para essa região e para essa cultura. Então, convido-os a visitar isso e verificar o esforço que nós temos feito em prol da transferência de tecnologias dentro dos territórios brasileiros. E é esse o Brasil. O Brasil é uma pujança na produção, ele tem batido recordes cada vez maiores na produção de diversas commodities, somos número 1 em açúcar, café, suco de laranja, soja na produção, e número 1 na exportação também de carne de frango e carne bovina. Além disso, detemos um grande market share, ou seja, uma participação no mercado exportador muito grande, o que fez o Brasil não padecer durante a nossa pandemia. Todos os setores da economia padeceram, foram de mal a pior, estamos conseguindo recuperar agora, mas quem sustentou o Brasil no ano passado foi o setor que não parou. Virou slogan, virou tudo. O agro não para, e nós não paramos. Crescemos no último ano e seguiremos firme nesse ano para contribuir com o Brasil, contribuir com o povo e contribuir principalmente com a segurança alimentar daqui do nosso país e com a segurança alimentar do mundo afora. Quando a gente fala em segurança alimentar do mundo, nós falamos principalmente em evitar guerras. Hoje o agro é paz, como diz o Roberto Rodrigues, e nós temos um Nobel da Paz a ser escolhido esse ano, e temos um brasileiro concorrendo, Dr. Alisson Paulinelli, que fez parte daquela estratégia, aquele plano estratégico, tático e operacional para transformar o Brasil na potência que nós somos hoje. Então, vamos torcer muito para o Alisson Paulinelli vencer esse prêmio e trazer mais esse reconhecimento para o agro brasileiro, que vive nessa batalha, uma batalha de comunicação hoje. Essa batalha, ela tem 2 lados. De um lado, o agro produzindo e preservando, e de um outro lado, ataques maciços à nossa produção agropecuária, sejam eles internos de brasileiros ou externos vindo de fora. Para a gente ganhar essa batalha, nós precisamos de 3 coisas: perícias, armas e munição. Já que é uma guerra, precisamos ter nossa perícia, nossas armas e nossa munição. A perícia são as boas práticas que eu mencionei aqui. Nós temos um longo histórico de boas práticas de tecnologia focadas no bioma tropical e na produção sustentável. As armas são a visão das nossas entidades de classe, das empresas do agro, que direcionam os esforços para as nossas cadeias e podem nos nortear nessa batalha. E a munição, vocês podem contar que a Embrapa Territorial sempre estará junto no fornecimento de dados para evocar a verdade e a sustentabilidade da produção agropecuária brasileira, mostrando que aqui no nosso país, no nosso Brasil, no nosso interior, no nosso sertão, produzir e preservar andam de mãos dadas. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês, meus amigos da Viter. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês nesse evento, e eu fico à disposição de todos. Está aí meu e-mail, está aí meu contato. Vocês podem entrar em contato e a gente vai ter um prazer em manter e estreitar cada vez nossas relações. Muito obrigado, e eu devolvo a bola para o meu amigo aí, Erivelto. Valeu!
Gustavo, muito obrigado. Excelente a sua apresentação, com dados extraordinários. Fantástico o quanto que o Brasil é poderoso. E eu gostaria de casar esse assunto, Gustavo, que é o tema da nossa websérie Sustentabilidade no Agronegócio, chamar um vídeo, que é um case de sucesso que fizemos no desenvolvimento de recuperação de pastagens com um dos nossos produtos, que é o Optimix. Por favor, solta o vídeo. O dia começa e, com ele, nós da Viter temos o compromisso de estarmos próximos ao agricultor. Distribuímos nossos produtos de alta qualidade para todo o Brasil com o objetivo de fazer a diferença na produtividade das culturas. Percorremos grandes distâncias. Enfrentamos obstáculos, buracos e atoleiros. Cumprimos o nosso dever de levar nossos produtos para você, para o seu José, para o seu João, para a dona Ana e para o seu Almir. Almir Sater, nos dê licença para entrar em sua fazenda Campo Novo, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Nós da Viter acreditamos que é preciso enxergar as pastagens como cultura agrícola, ou seja, é necessário renovar, corrigir, nutrir o solo. E essa também é a visão do agricultor Almir, que deseja constantemente aprimorar a qualidade do solo de suas pastagens. Após mapeamento do solo e análise laboratorial realizados com o apoio do nosso suporte agronômico, foram identificadas as necessidades de melhorias do perfil de solo. A solução encontrada foi a aplicação do Optimix, uma mistura de calcário agrícola e gesso que numa única aplicação corrige, nutre e condiciona o perfil do solo. O Optimix tem como principais benefícios corrigir a acidez do solo, eliminar o alumínio tóxico em profundidade e finalizar profundamente até as camadas mais inferiores. 6 meses após a aplicação do Optimix na área de pastagem, voltamos à fazenda do Almir Sater para conferir os primeiros resultados obtidos. Em apenas um semestre, é possível ver uma renovação significativa da pastagem, onde a fertilidade foi melhorada, proporcionando a nutrição do solo e produzindo um melhor alimento para o gado. Não é mesmo, Almir? Depois de 20 anos, assim, só de muito gado em cima, a gente sentiu que a terra, a areia pantaneira já não estava correspondendo mais. Então começou a vir muita praga, muito espinho. E quando eu conheci o pessoal da Viter, eles queriam fazer uma experiência assim, do Optimix. Eu queria ver vocês aceitarem o desafio de vir tentar recuperar nossas areias pantaneiras, nossas terras altas do Pantanal, sem muita interferência. E aceitaram esse desafio. Um pequeno desafio de a gente pegar uma área de 50 hectares, né, e experimentar a lance, jogar o Optimix e ver resultado. Uma área muito, assim, com muito mato, a gente roçou um pouco, a gente via que tinha um pouco de capim ainda. E estamos nesse desafio. E nesse primeiro ano o resultado para mim foi fantástico, porque aqui na Sem Bernardo, aqui, que é parte da Fazenda Maringá, a gente deixava 100 cabeças aqui durante 20 dias, né? Hoje a gente deixa 150, 160 vacas, mais de 160 bezerros, né? E ficaram quase 90 dias aqui. Para a gente que está aqui intimamente ligado a esse pedaço aqui, vendo no dia a dia, a diferença foi gritante. Bom, esperamos não só surpreender positivamente ao Almir, mas a todos os agricultores do país, com nosso suporte e a busca constante por novas tecnologias em produtos. Nosso principal objetivo é garantir o aumento real da produtividade, contribuindo ao mesmo tempo para a efetiva preservação do meio ambiente. Com a Viter, você consegue mais e chega mais longe. Depois desse vídeo, nada melhor do que a palavra do próprio agricultor que utilizou, experimentou e tem as opiniões para trazer para a gente. Não é mesmo, Almir? Estou acabando de assistir o vídeo que vocês mandaram da nossa aventura. Aliás, da aventura de vocês, né, de chegar aqui no Pantanal com 260 toneladas de Optimix, vencendo rios, areia, toleiro, né? Realmente estão de parabéns. Resultado, nas pastarias, surpreendente, né? Jogamos o nosso produto assim, de forma displicente até
e resultado maravilhoso. Então, conte comigo, gostei da parceria e estamos aí, prontos para mais desafios. Um abração para vocês e parabéns pelo primeiro ano da Viter. Sucesso! Então, depois dessas palavras, Almir, muito obrigado. Tudo que você trouxe para nós é importante e nos traz muito valor. Gustavo, sua excelente apresentação, eu trouxe algumas perguntas aqui para nós discutirmos. Você disse que, até anotei, que os caminhos, né, para o aumento da produção passam por tecnologias. E, assim, na sua opinião, o que você acredita que fará uma diferença no curto, no médio e no longo prazo? Nós estamos vivendo um momento de transformação no agro, né? Onde não é mais o peixe grande que come o peixe pequeno, e sim o peixe rápido que come o peixe mais lento, né? Então, dentro dessas mudanças, nós temos aí uma transformação dentro das nanotecnologias, das biotecnologias, das geotecnologias e também da ciência de dados. Mas nós não podemos esquecer do beabá. O beabá é ter um sistema de produção eficiente. E o primeiro passo para isso é ter a correção da fertilidade do solo, principalmente dos níveis de acidez do solo. Porque de nada adianta a gente trabalhar com fertilizantes de ponta, a fixação biológica de nitrogênio bem feita, se você não tem um pH adequado para o desenvolvimento de todas as culturas que estão presentes no conjunto do seu sistema de produção. Então, acho que isso, no curto prazo, é fundamental, que vai permitir que a gente tenha um sistema plantio direto mais sadio, um sistema de integração lavoura-pecuária cada vez mais efetivo e também trabalhar com os níveis de nutrientes ótimos dentro da faixa de pH adequado. Então, conseguir conciliar o corretivo de solo que tenha a melhor solubilidade, com o melhor poder residual, com o que corrige melhor o perfil do solo, tudo isso é uma estratégia para conseguir ter uma camada arável, que a gente chamava antigamente, mas uma camada fértil suficiente para que as culturas tenham um ótimo desenvolvimento e suportem problemas de déficit hídrico, como no caso dessa safrinha que estamos passando agora. No médio prazo, eu acredito muito nesse novo sistema da Embrapa, chamado Sistema Antecipe, que é possível a gente consorciar a cultura do milho junto com a cultura do soja, mesmo antes da colheita da soja. É uma tecnologia inovadora que a Embrapa tem colocado no mercado, e também os novos métodos de melhoramento genético, no caso do CRISPR, por exemplo, e na intensificação do conhecimento sobre a biologia do solo. Tá? E no futuro, eu penso muito fortemente no aumento da competitividade do agro brasileiro. Como que a gente pode aumentar a competitividade? Hoje é no pós-porteira que nós temos pecado. Então, investimentos no longo prazo têm que ser feitos principalmente em armazenamento, a gente conseguir armazenar melhor as nossas safras para vender ela no melhor momento, e investir em priorização de obras que melhorem o escoamento das nossas safras. Maravilha, Gustavo. Diante disso, qual que é o maior desafio que a gente vai enfrentar, que o Brasil vai enfrentar, né, para que essas tecnologias estejam ao alcance do nosso produtor? Como que a gente consegue enxergar a chegada dessas tecnologias até eles? O sucesso do nosso agro, ele se baliza numa aliança muito forte. Uma aliança que é formada entre a pesquisa, a extensão rural e o produtor rural. Só unindo esses três elos da cadeia, tendo uma ciência forte que entregue projetos, pesquisas e principalmente resultados de qualidade e de aplicação, com uma transferência de tecnologia forte, com a adoção do produtor, nós vamos conseguir fazer isso. E isso precisa passar pela extensão, que anteriormente no Brasil, até ainda hoje funciona bem, a TER, né, a Extensão Técnica Rural, mas também temos que levar em consideração o papel dos vendedores, dos ATVs, dentro desse processo de levar novas tecnologias para o produtor. Então, eu acredito muito que somente nessa união entre esse tripé, e aí tem um papel muito grande as entidades de classe, as cooperativas e o governo, em colocar as tecnologias que nós temos à disposição hoje para a utilização dos produtores, para que eles sim se beneficiem disso e consigam minimizar o gap produtivo que existe entre os mais tecnificados e os menos tecnificados. Se a gente conseguir elevar o teto produtivo dos pequenos, eu tenho certeza que teremos uma nova revolução verde no Brasil. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação,
pelo conteúdo das respostas e pelo conteúdo da apresentação. É o tipo de informação que a gente não pode guardar com a gente, é uma informação que precisa ser divulgada, e é muito enriquecedor saber que existe um órgão, né, que é a Embrapa, trazendo esse tipo de informação e veiculando para todos os veículos e para todas as pessoas. Bom, pessoal, quero agradecer a companhia de cada um de vocês que estiveram conosco até esse momento. Muito obrigado e fiquem à vontade para entrar no nosso site viteragro.com.br/websérie